disse: não passarás o Jordão. Os irmãos podem repetir isso comigo? 1, 2, 3. Não passarás o Jordão. Essas foram as palavras de Deus a Moisés. O Senhor teu Deus passará diante de ti. Ele destruirá estas nações de dentro de ti para que as possuas. Josué passará diante de ti como o Senhor tem falado. E o Senhor lhes fará como fez a Sião e a Og, rei dos amorreus, e a sua terra, os quais destruiu. Quando, pois, o Senhor vos der diante de vós, então com eles fareis conforme a todo o mandamento que vos tenho ordenado. Esforçai-vos e animai-vos, não temais, nem vos espanteis diante deles, porque o Senhor teu Deus é o que vai contigo, não te deixará nem te desamparará. E chamou Moisés a Josué e lhes disse aos olhos de todo Israel: esforça-te e anima-te, porque com este povo entrarás na terra que o Senhor jurou a teus pais lhe dar, e tu o ferirás, e tu os farás herdá-la. O Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti, ele será contigo, não te deixará, nem te desamparará. Não tema e nem te espantes. Aleluia. Capítulo 34 de Deuteronômio, versículo 1 ao 4. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisga, que está em frente a Jericó, e o Senhor mostrou-lhe toda a terra, desde Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim, e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o sul, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras, e até Zoar. E disse-lhes o Senhor para Moisés: esta é a terra, Moisés, que eu jurei a Abraão, a Isaque e Jacó, dizendo: a tua descendência já darei, eu te faço vê-la com os teus olhos. Porém, Moisés, lá não passarás. Meus irmãos, início de 2018, eu fui procurado pelo pastor João Maine, a famosa e antiga a Igreja Assembleia de Deus da Fazenda Jung. E ele não queria mais continuar com esse trabalho. E como nós somos fuzileiros, eu sou um fuzileiro da Marinha, e ele também era, e ele sabe da minha responsabilidade com a obra de Deus, ele me procurou e disse, me chamou de nome de guerra, né? Guedes, eu sou com uma igreja lá em Piraúba, num lugar muito bem localizado, eu não tenho um obreiro para colocar lá, e a igreja tinha sofrido um pouquinho antes, né? Eu não vou falar isso caso, mas a igreja passou por uma luta um pouquinho antes. E eu disse para o João Maine, eu gostaria de ver a igreja, porque eu já tinha aberto uma igreja na Bahia. Entre aspas, apóstolo chegou para mim e perguntou se eu gostaria de pegar a igreja da Bahia. E quando eu cheguei na Bahia, eu me apaixonei pela igreja. Um cubículozinho pequenininho, 4 portinhas, Daniel.
meia dúzia de gente. Aí Jesus falou para mim assim: pega. Glória a Deus. Eu cheguei para Jesus e disse: vou pegar ali a 1.300 quilômetros de distância, eu vou pegar uma igreja aqui. Ele disse: espera. Eu vim embora, peguei a igreja, coloquei lá o pastor Moisés e a sua esposa. 5 anos depois, 6 anos depois, eu emancipei a igreja da Bahia com mais de 100 almas. Só tinha umas 16 quando eu subi. Tiramos o nome que era antiga, chamada Batista Antrac. Não me pergunta, que eu não falo grego. E aí entrou uma Getsemane. E a igreja cresceu muito. Nesse interim, eu me desloco de Itajuípe, perto de Itabuna, e fui para uma cidadezinha chamada Maipinique, só para conversar com um obreiro. E quando eu cheguei lá para conversar com esse obreiro, 3 dias depois eu saí dessa cidade com outra igreja montada, pronta para trabalhar, com obreiro, com tudo. Você veja, quando Deus quer as coisas, só basta você ir, o resto Ele faz. E aqui, eu vim aqui, olhei a igreja, e paz, meus irmãos, essa igreja era parecida com a sede, quando eu peguei. Tinha uns panos velhos aqui em cima, não é? Uns panos velhos aqui, não parecia uma tenda árabe. Eu falei, quando eu assumi a sede era do mesmo jeito, tinha uns panos velhos lá também, do mesmo jeito, parecia uma tenda árabe. E quando eu cheguei naquela porta ali, vou repetir isso aqui, mas é a última vez, viu, Doris, que eu falo sobre isso aqui, viu, Ana Maria? A irmã quase me bateu ali na porta. Aqui tinha um tablado, e dentro desse tablado tinha um olhinho de gato. Era ou não era? Tinha uns gatos aqui dentro. E gambá. E aí, eu olhei para aquilo tudo e a irmã chegou para mim e falou assim: isso aqui é o maior fuleiro. Tudo que fala aqui nessa igreja, tudo que dizem nessa igreja é papo furado. Lembra da Maré? E não sei o que. Eu cheguei para ela e disse assim, eu olhei na porta e já fiquei assustado, né? Eu estou querendo entrar para conhecer a igreja, quando chego aqui a mulher lá no fora me diz uma opção de coisa. E eu cheguei para ela e disse assim: você me dá uma chance? Me dá uma oportunidade? Eu vou entrar, vou fazer o quê, né? E ela entrou. E eu vim aqui, o pastor Paulo, vice-presidente da Fazenda Inhung, até hoje, lá em Juiz de Fora, estava aqui dirigindo o culto. Eu vi toda a igreja e saí daqui e fui levantar o valor financeiro pelo patrimônio que aqui tinha. Na época ele me pediu R$6.000. E eu fui levantar o dinheiro, passei para ele e assumi essa casa. Tirei o nome Fazenda Inhung, arranquei uma tal de botija de azeite que tinha aqui. Eu não sei o que os crentes acham de azeite, irmãos. O que vocês acham com azeite? Aonde vocês veem azeite no Novo Testamento? Tinha uma tal de uma botija de azeite aqui, que todo mundo que dava oferta vinha aqui e lavava a mão com azeite. Falei, larga isso, tira daqui. Eu falei, quem vou botar aqui? Falei, não sei. E eu ia para o rio e vinha para cá. Eu ia para o rio e vinha
vinha para cá. Eu ia para o Rio e vinha para cá. Falei, eu tenho uma pessoa, mas eu não vou falar com ele não. Primeiro vou conversar com a esposa. Aí cheguei para a Vivian, liguei para ela, falei, Vivian, eu estou pensando seriamente em mandar vocês para longe daqui, o que vocês acham? Para onde, pastor? Essa mulher, vocês glorificam a Deus pela vida dela. Eu hoje vim contando no carro o que essa mulher fazia. Essa mulher saía de uma cidade, de um bairrozinho chamado Fragoso, lá no interior de Caxias, com aquele que era um ticuto desse tamanho, e cadê o outro? Não, né? Os dois pequenininhos assim, entrava dentro do ônibus lá em Fragoso, ia para Caxias, pegava em Caxias, soltava aqui no Brasil, né? Pegava um ônibus para Realengo, soltava em Realengo, com as duas crianças, ia andando até a igreja, e de repente Vivian chegava lá com as duas meninas. Olha, o que você está fazendo aqui, moça? Por que eu me ligou? Não, pastor, eu vim para assistir o culto. Irmão, vocês não sabem o que eu estou falando aqui. Eu estou falando de um lugar longe pra caramba, que ela tem que pegar 2 ou 3 conduções com 2 crianças no trânsito do Rio de Janeiro só para cultuar a Deus. Mas ela queria cultuar a Deus naquela casa, com a gente lá. Nós fomos amor à primeira vista, Vivian e Jetsena. No dia que teve um levante lá na igreja, porque vocês acham que, mas eu sou árvore cortada. Muita gente já mandou cortar, mas eu tenho vida aqui. Aleluia. Vocês não sabem o que é sofrer na obra de Deus. E liguei para ela, falei, Vivian, tá afim? Aí eu falei onde era, expliquei mais ou menos o que era. Nem tinha falado com o Fábio. Eu fui primeiro falar com ela. Aí ela disse assim, pastor, vamos sim, porque vai dar certo. Eu olhei para ela, eu olhei para ela e falei assim, vai dar certo mesmo, filho? Ela disse assim, vai dar certo. Esse casal aqui, irmãos, já passamos por experiências difíceis. Se eu fosse um pastor diferente ou igual aos outros, ele não estaria aqui. É muito importante que vocês saibam disso. Se eu fosse um pastor, muitas das vezes igual aos outros, ele não estaria aqui. Por causa de Kadosh. Lembra daquela calcanhar de Aquiles? Eu investi mais quase 20 mil reais numa igreja. Coloquei Fábio lá para dirigir. E o negócio não foi à frente, eu perdi tudo. Mas quando eu disse para ela, vai dar certo, ela disse, vai dar certo, eu acreditei. E acreditei nesse cabra aqui. Falei, então arruma tuas traias que eu vou levar você para lá. E as coisas deles ficaram dentro desse banheiro que não funcionava. Eles moraram aqui 1 mês mais ou menos, 3 meses nessa igreja, com as tralhinhas deles ali dentro. A sete pagando o salário deles, e de repente o passarinho achou que o bem dele ao voar e disse, nós não podemos continuar aqui, vamos alugar uma casa. Aí alugaram uma casa, baita de um apartamento, irmão. Apartamento todo no blindex. Sério? O apartamento dele aqui, ele pagava 500 reais. 500 reais. No Rio ele pagaria uns 2.500. Uma sala gigantesca. Até que chegou a hora, Deus falou assim, não é mais a hora de você ficar aqui não, cai fora daí. E nisso, ele começou a fazer a obra que vocês já devem conhecer. Sempre me respeitou.
sempre me honrou. Se Fábio me liga 10 vezes no dia, 10 vezes ele diz: a paz do Senhor, pastor, está tudo bem com o senhor? Está tudo bem com o senhor? Está tudo bem com a igreja? O senhor está bem de saúde, pastor? Se ele me ligar 10 vezes, e 10 vezes ele vai falar isso que eu acabei de falar para vocês. Eu já fiz até testes. Eu liguei para ele uma vez, falei: pera, deixa eu te falar, daqui a pouco eu te ligo. Aí falei para o cara do lado: olha só o Fábio. Liguei para o Fábio, ele: tudo bem, pastor? Está bem com o senhor? Está bem com o senhor? E o irmão, e eu mostrando assim para o irmão: ó meu obreiro, que coisa linda. Eu acabei de ligar para ele, mas ele vai perguntar de novo: pai do senhor, pastor, está tudo bem com o senhor? Está tudo bem com a sua família? Está tudo bem em casa? Está tudo bem com a igreja? É o respeito que ele tem à unção pastoral que está sobre a vida dele. Passamos pela pandemia. Quantos morreram? Fala, gente, sempre. Quantos morreram? Ninguém. Quantos morreram na sede de Síria? Ninguém. Quantos morreram na Bahia? Ninguém. Quantos morreram em Itajuípe? Ninguém. Quantos morreram em Bom Sucesso, Luiz? Ninguém. Sabe por quê? Porque Deus é o dono desta casa. Porque do jeito que morria a gente do nosso lado esquerdo, do nosso lado direito, na nossa frente, nas nossas costas, passamos intactos. Getsemane não perdeu uma alma com aquele maldito daquele vírus. E eu preocupado, porque tinha gente com comorbidade. E uma das pessoas com comorbidade, por mais que tivesse pego, eu determinava ela não ir para o hospital. Eu, na verdade, fui médico dos minhas ovelhas. Eu dizia para ela: não vai para o hospital. Mas pastor, eu não estou aguentando. Não vai para o hospital, Eliane. Não vai, fica em casa. Eu quero que você fique se tratando em casa com a medicação que eu te dei. Fica em casa. 4 dias depois, Eliane estava em pé, não lembra disso? Andando sem problema nenhum. Minha filha querida, estou falando a verdade? Sabe por quê, irmãos? Porque Deus tem projeto na vida da gente. Aleluia. E quando Deus tem projeto, e você faz parte do projeto dele, ele vai com você até o final. E aí, o pastor Fábio assume aqui. E aí está essa obra linda e maravilhosa que eu vejo aqui hoje. Confesso para os irmãos que eu me emociono quando vejo a irmã Maria, quando vejo o irmão João, quando vejo a minha cozinheira de feijoada ali, eu me emociono. Quando eu me lembro que não queria que eu entrasse, porque falou comigo assim que eu entrei, Marlene. A Marlene foi e ficou tão amiga dele que o dia que ela ficou doente, que foi para o hospital em Juiz de Fora, a igreja que ela achava que as pessoas não davam muito valor e que eu pedi a ela uma oportunidade, o Fábio foi visitá-la antes dela partir para a glória. E ela disse: como está a minha igreja? Getsemane é um lugar de amassar a oliveira. Mas quanto mais amassa a gente, quanto mais espreme as azeitonas do pé de oliveira, mais sai azeite. Aleluia.
está aí, todo mundo vestido de verde oliveira. Você não pensou que isso? Então, meus irmãos, a partir de agora, eu gostaria de dizer para vocês que, como presidente dessa casa, é uma honra passar a presidência de Piraúba para o pastor Fábio. E a partir de agora eu vou tirar o título da irmã Vivian. Ela deixa de ser missionária. Porque ela era missionária do Getsemane, né, Luiz? Agora é esposa do pastor, presidente da Assembleia de Deus. Aleluia! Preste atenção no que eu vou ler aqui agora. Preste atenção, porque isso aqui é muito importante para todos os membros dessa casa. Emancipação de Getsemane, Piraúba, Minas Gerais. Em 29 de março de 2025. Partes envolvidas. Assembleia de Deus Getsemane, Rua Rainha Catarina 11, Jardim Novo, Realengo, Rio de Janeiro. Assembleia de Deus Elohim, Avenida Darcy Prata, 1965, em frente ao Trevo das Palmeiras, Piraúba, Minas Gerais. Termo de compromisso entre partes. Na data de hoje, o presidente da Assembleia de Deus Getsemane resolve emancipar a Assembleia de Deus Getsemane, Piraúba, Minas Gerais, tornando assim uma igreja independente, pastoreada pelo pastor Fábio Vieira, e passará a se chamar Assembleia de Deus Elohim. Presta atenção. Nós vamos assinar isso aqui. Importante que vocês saibam. Manter sob seus cuidados ainda, responsabilidade minha ainda. Manter sob seus cuidados ainda no período de 29 de março de 2025, hoje, até 10 de abril de 2026. Terminando este prazo, a igreja será regida por seu estatuto. A igreja fará um estatuto, deve estar quase pronto, porque eu minutei para eles, dei uma minuta. E esse estatuto vai ser registrado. E vocês ainda ficarão ligados a mim até 10 de abril de 2026.
você vai perguntar, ligados por quê, pastor? O que acontece? Vou falar uma coisa aqui, que eu pertenço à Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. Minha convenção é a SEAB. Essa política de convenção eu já estou cansado, conheço muito bem. Isso aqui, todo acordo de emancipação de uma igreja, a parte financeira, é resolvida entre 4 paredes. Eu nunca fiz isso, até porque nunca quis dinheiro de igreja. A renda dessa igreja passa para a sede 30% da sua arrecadação. Ela chega a 1.800, 1.902, né? R$1.900 é o valor que essa igreja passa para a sede. E eu fiz um acordo com o pastor Fábio. E o pastor Fábio, durante esses 13 meses, passará para a sede, olha só, hein? 13 mensalidades de R$2.000. Não é a mesma coisa que ele passava antigamente? Sim ou não? Aonde está o valor financeiro aqui e o ganho financeiro aqui? Nenhum. Vocês, na verdade, a igreja simplesmente estará passando aquilo que já passava. Lembre-se, quando você emancipa uma igreja, você perde aquela arrecadação. E essa arrecadação eu tenho um ano para repor ela de uma outra maneira para que eu consiga caminhar. É simples assim. Mas eu poderia chegar e falar assim, não, é 50 mil a passagem de uma emancipação. Não é isso? Não fazem isso? E quando a igreja tem o prédio, é pior ainda. Eu já vi mais de R$200 mil uma emancipação. Vocês só vão pagar a mesma coisa que vocês me pagam por 13 dias, 13 meses. Vocês podem dar glória a Deus? Glória a Deus. A gente não está ganhando nada aqui, não tem nada financeiro. Isso daí é algo que é muito comum e que não vai pesar nada em você, não vai acrescentar nada, vai continuar do mesmo jeito. Mas vamos se dizer que por qualquer problema, que não é o caso, nem estou profetizando, pastor Fábio, que haja vacância na função do Fábio. Fábio não pode assumir a igreja, ficou dodói, não é nada, eu tenho que falar, não é nada disso, sabe disso, estou profetizando isso não. Ficou dodói, não pode mais assumir a igreja, então neste período aqui, pastor Walter assume a igreja de volta, para que a igreja não caia nas mãos erradas. Amém, irmãos? Amém. Então, pastor Fábio cheio de energia e saúde, a mesma coisa aqui. Vamos passar isso aqui de letra, mas é uma segurança que eu dou à igreja. Aí, depois dessa data, no dia 11 de abril, abre vacância no cargo. E será que a sede vai pegar? Não. Aí é força estatutária. O que o estatuto de vocês vão reger? Na vacância do presidente haverá eleição. Na vacância do presidente o vice assumirá e abrirá a eleição na igreja. Ou a igreja toda se reúne e fala assim, por mais que haja força estatutária, chama o pastor Walter para resolver. Mas isso depende da igreja. Se não for, eu fico quietinho no meu canto. Amém, irmãos? Amém. E vocês se virem com o estatuto. Então é muito importante esse estatuto, tá certo? Para a vida da igreja. Essa é a minha parte. A igreja será regida por seu estatuto. A Assembleia de Deus Elohim terá aqui 2 pontos. Já falei dos valores, então é isso aí. Repassar a Assembleia de Deus Getsêmani, 13 parcelas do valor de R$2.000, com vencimento até o dia 10 de cada mês.
começando no dia 10 de abril de 2025 e terminando no dia 10 de abril de 2026, não devendo atrasar mais que 2 meses, resultando ao rompimento do contrato. Igreja é espiritual. Você pode dar glória a Deus? Glória a Deus. Mas ela é administrativa também. Tá bom? É isso que nós estamos fazendo. Primeiro ponto. Segundo ponto, neste período de 13 meses, a Assembleia de Deus Elohim permanecerá. Escute. Neste período de 13 meses. Ele é o presidente, mas eu ainda determino, né? Permanecerá na doutrina e ensinamentos bíblica e cristocêntrica, que são a base da igreja Assembleia de Deus Getsemane. Vocês entenderam isso? Se o pastor começar a pintar a igreja de preto, fala comigo. Fala comigo. Se começar a tocar luz aqui, aquela luz acendendo que parece uma doideira, e pisca para lá, fala comigo. Certo? Tem que fazer minha gracinha, né? E é só isso. Eu vou assinar isso. Entendeu, Daniel? Entendeu tudo? Você concorda? Diga amém. Eu vou assinar, amém? Posso? Vocês concordam com tudo isso aqui? Glória a Deus. Moisés pega o cajado e o manto e passa para Josué. Ele não iria entrar na terra prometida porque ele cometeu um erro gigantesco, que muitas das vezes a gente acaba cometendo. E o erro que ele comete é que Deus diz para ele, quando o povo tinha sede: fale a rocha. E Moisés fala a rocha. E quando Moisés fala a rocha, a água sai e o povo mata a sua sede. Passa-se o tempo, entramos na mesma situação. E aí Deus fala para Moisés de novo: falar a rocha. Não, perdão, a primeira vez Moisés fala, toque a rocha. Ele vai e toca na rocha e a água sai. Na segunda vez, Deus fala para Moisés: fale a rocha. E Moisés, chateado com o povo, nervoso, atribulado, sabendo que da outra vez ele tocou a rocha, a água saiu, Moisés pega o cajado e fere a rocha pela segunda vez. Ei, Jesus só foi ferido uma vez. Não foi 2 vezes. Foi uma vez. A água saiu. O povo matou sua sede. Mas quando ele chega lá em cima, Deus mostra para ele: está vendo tudo isso, Moisés? Estou vendo isso. É lá que a promessa que eu fiz a Abraão: mas você não vai entrar. Por que, Senhor?
Porque eu mandei tu ferir a rocha uma vez e tu ferir 2 vezes. Ei, irmãos, Jesus só pode ser morto ou ferido uma vez. Não tem mais poder de tocar na rocha que é Cristo. E ele perdeu a entrada. Veja bem uma coisa muito simples. Ele perdeu a entrada. Irmãos, não deixa a sua salvação por pequenas coisas. Amém? Senhor querido Deus, aqui está teu filho. E a oração que eu faço agora é que tudo que o Senhor tem me dado, as ousadias, as bênçãos, a coragem, tudo aquilo que o Senhor tem posto na minha vida, eu peço que o Senhor passe para o teu filho. Porque agora ele deixa de estar debaixo de uma unção pastoral e vai passar a ser presidente desta casa. E vai precisar do Senhor, da unção do Espírito Santo, do poder de Deus na sua vida, da autoridade que está na vida dele. Precisa do Senhor agora. Pai, passe para ele um pouco desta unção, que ele seja uma bênção e que o ânimo esteja sobre sua vida, sobre sua esposa, em nome de Jesus. O povo de Deus pode dizer amém? Uma salva de palmas para Jesus. Levanta, presidente, a igreja sua. Passou um filme na minha cabeça de 7 anos atrás. Muita luta a gente passamos aqui. Louva a Deus pela vida do pastor Walter. Louva a Deus pela vida de todo o corpo de obreiros, né? Muito carinho, me amado, né? Continua me amando. E por mais que seja, meu pastor, vai ficar diante de mim assim. A gente vai estar lá. Em nome de Jesus. Gente, só tenho só agradecer. Só agradecer. Em nome de Jesus. A festa continua. Quero ver o grupo de coreografia forte demais. Essas vozes também, né? O coral cantou forte demais. Mas eu não podia, por mais que seja, como pastor hoje, né? Pastor presidente, isso aí nunca vai subir a minha cabeça para isso. Eu não podia deixar de pedir ao nosso pastor presidente, que continua sendo meu pastor presidente. Ele está finalizando esse culto, né? Com as formas cordiais, né? Orando e pegando a luz fosfórica, e nós encerramos esse culto aí com chave de ouro. Amém? Glória a Deus, amado. Eu peço vocês, para vocês não saírem. Será servido com muito carinho, tá? Uma janta para vocês, tá bom? Em nome de Jesus, permaneçam sentados, vocês vão lugar, esperar aí servindo uma janta para vocês, amém, meu pastor? Eu gostaria de deixar um conselho para você. Falando nisso, irmãos, ele desceu o Getsemane e estão tirando as faixas, já é Elohim lá na frente, amém? Saiu Iavé, já entrou Jesus. Então ele desce Getsemane e sobe Elohim. Fábio, o apóstolo Paulo escrevendo a 2 Timóteo, na sua carta, capítulo 3,
Lá no versículo 14 ele vai dizer assim: tu, porém, permanece naquilo que aprendeste e de que foste inteiramente sabendo de quem o tens aprendido. A palavra para você, filho, é permanece, não muda, não inova, só pregue a palavra. Oremos, que Deus abençoe a todos. Elohim, prazer, até logo. Oh, adeus. Até logo. Quero chamar minha futura esposa a vir aqui. Vou fazer essa oração comigo. Olha, quando Deus faz as coisas, faz perfeito. Já demos entrada no nosso casamento. Em maio nós estamos casando para a glória de Deus. Aleluia. Senhor nosso Deus, quero te agradecer, meu Senhor, por estar aqui na tua casa para bendizer o teu nome. Leve-nos em paz para as nossas casas, cada um dos seus filhos que aqui estão. Aqueles que estão de carro, Senhor, repreenda o demônio da estrada. Que eles possam chegar nas suas casas tranquilas e felizes. E que saiam daqui debaixo da sua proteção. Acampa um anjo ao redor daqueles que o temem e os livra, seja com todos o povo de Elohim. É o que nós te pedimos nessa noite, em nome de Jesus. Bom que Deus pode dizer amém? E a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos nós que aguardamos a vinda de Jesus. O povo de Deus diz: